Caros fiéis, o Evangelho deste domingo de hoje é tirado do Evangelho segundo São João, capítulo 16. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Porque vos disse estas coisas, o vosso coração encheu-se de tristeza. Contudo, digo-vos a verdade, convém-vos que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Porém, se eu for, enviar-vos-ei. Quando ele vier, acusará o mundo quanto ao pecado, quanto à justiça e quanto ao juízo. Quanto ao pecado, porque não acreditaram em mim. Quanto à justiça, porque vou para o Pai e porque já me não vereis. Quanto ao juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho assim muitas coisas a dizer-vos, mas ainda as não podeis compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos ensinará a verdade inteira, porque não falará de si mesmo, senão que só dirá tudo o que tiver ouvido e anunciar-vos-á o futuro. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Podem sentar-se. Hoje é o quarto domingo depois da Páscoa, domingo de segunda classe. Amanhã, dia 20 de maio, é o dia de São Bernardino de Sena, confessor da Ordem Franciscana, festa de terceira classe. Na terça-feira é dia ferial. Igualmente, quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira são dias feriais. No dia 25, sábado, é a festa de São Gregório VII, Papa e Confessor, com memória de Santo Urbano I, Papa e Mártir. O próximo domingo será o quinto domingo depois de Pentecostes. Neste domingo haverá uma exceção em vista das manifestações cívicas do dia 26 de maio. Então, no próximo domingo, haverá uma mudança nos horários das missas. A primeira, ao invés de 5h30 da manhã, será celebrada às 6h30 da manhã. E a segunda continuará no mesmo horário. Será celebrada, como sempre, às 8 horas da manhã. Portanto, no próximo domingo, haverá uma mudança na primeira missa, que será celebrada às 6h30 da manhã. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A Igreja vai, pela sua liturgia, nos preparando para as festas que se aproximam e vamos terminar justamente esse ciclo de festas que começou no Natal e no Advento de Natal, né? Em dezembro mais ou menos. Então, a Igreja vai nos preparando para isso e justamente nós nos aproximamos da festa, das festas da Ascensão e de Pentecostes. Então, neste Evangelho de segundo São João, que a Igreja nos propõe neste domingo, se faz alusão a estas duas coisas. É uma aplicação, na verdade, porque o Evangelho é tirado no momento em que o nosso Senhor está para a sua paixão. Trata-se do discurso depois da ceia. Mas se pode aplicar, já que nosso Senhor diz: Vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? E ele fala também da vinda do Espírito Santo. Nesse caso, se aplica exatamente para isto, quer dizer, ou seja, a vinda do Espírito Santo, que veio de fato 50 dias depois da ressurreição de nosso Senhor. E notem bem que nosso Senhor chama o Espírito Santo de Paráclito. O que quer dizer isso? Por que esse nome Paráclito? Paráclito quer dizer Consolador. De fato, a ida de nosso Senhor é motivo de tristeza para os apóstolos.
tanto a ida pior, digamos assim, que foi a paixão de Nosso Senhor, a sua morte, mas também a sua ascensão, porque depois de ficar com os apóstolos durante mais ou menos 40 dias, Nosso Senhor subiu aos céus e então deixou de estar presente visivelmente com a sua igreja, com os apóstolos e com sua igreja. Porém, essa presença continuou de maneira invisível. Mesmo assim, conhecendo nossa fraqueza, nossa tendência para o desânimo, Nosso Senhor deixou então o Consolador, que é o Espírito Santo Paráclito. Primeira coisa que nós temos que ter em mente é que justamente faz parte da nossa vida aqui na Terra, em certa medida, a tristeza. Não é, evidentemente, a tristeza descontrolada, a tristeza do desespero, a tristeza do desânimo que não encontra em onde se basear para levar a vida, que é justamente a tristeza que prevalece no homem de hoje. E prevalece justamente porque eles querem buscar a alegria completa nesta terra. Como não conseguem, a consequência é a tristeza, o desânimo. Diante de um mal, porque a tristeza justamente é uma paixão que nasce da presença de um mal do qual nós não podemos nos livrar. Então, a reação é a tristeza. Existe justamente no mundo de hoje porque as pessoas buscam a felicidade completa neste mundo. O católico deve ter em mente a verdade do dogma que ensina que a felicidade completa só existe depois. Mais além, e quando eu digo mais além, não é no futuro, mas é no alto. E, portanto, não existindo essa felicidade aqui, fará parte aqui, em certa medida, uma tristeza. A tristeza justamente daquele que quer chegar à pátria. A tristeza justamente daquele que é peregrino. E, sendo peregrino, não está satisfeito enquanto não chega à pátria. A pátria celestial, no caso. E essa tristeza não nos leva ao desânimo, não nos deve levar ao desânimo, não nos deve levar ao descontrole, à falta de vigor. Pelo contrário, deve levar-nos a pôr todos os nossos desejos no céu, no que vem além, e nos esforçarmos nesse sentido, de alcançar a bem-aventurança eterna. O Espírito Santo justamente tem como uma das suas principais funções é essa, nos consolar. O Espírito Santo, por exemplo, nos inspira a devoção à Santíssima Eucaristia. Nosso Senhor presente fisicamente entre nós, porém invisível, sob as aparências do pão e do vinho. Então, o Espírito Santo nos ilumina para entendermos bem o dogma da Santíssima Eucaristia e nos inspira a piedade para com a Santíssima Eucaristia. O Espírito Santo, por exemplo, também nos inspira a bem rezar, a nos pormos na presença de Deus, a não fazermos orações maquinais, mas a meditarmos naquilo que nós rezamos, a bem meditarmos, por exemplo, o nosso rosário. E com isso, ele traz a presença invisível, porém real, de Deus para nós. E isso é uma verdadeira consolação. Isso nos consola. Aqueles que têm uma verdadeira vida de piedade, estes têm tristeza na vida, como qualquer um tem. Porém, têm uma consolação superabundante. De tal maneira que a única dificuldade que eles têm justamente é a de não estarem já completamente, de maneira pacífica e segura, unidas a Nosso Senhor. Tais pessoas podem chegar mesmo a não ter medo nenhum da morte, que é justamente um medo que tem uma origem natural
é natural que todo ser humano tenha medo disso. Porém, no mundo de hoje isso é exacerbado justamente por causa da visão errada de mundo que essas pessoas têm. Mas o Espírito Santo é uma consolação para aqueles que creem nele, para aqueles que são fiéis. Porém, pode ser terrível para aqueles que não aceitam a nosso Senhor. E é por isso que o nosso Senhor diz aqui, nesse mesmo Evangelho: quando ele vier, o Espírito Santo, acusará o mundo quanto ao pecado, quanto à justiça e quanto ao juízo. E ele explica, porque é uma afirmação um tanto obscura. Então nosso Senhor dá uma explicação para isso. Quanto ao pecado, porque não acreditaram em mim. Então, o mundo, entendido aí o mundo, não é a criação, mas são aqueles que fazem guerra a nosso Senhor. Então, o mundo não quer crer em nosso Senhor. O mundo não aceita nosso Senhor. O mundo não tem fé em nosso Senhor. E esta incredulidade é um pecado. Esta incredulidade não é uma opção. Isso é muito importante hoje, em que se coloca a liberdade acima da verdade. E assim, a incredulidade passa a ser uma simples opção, uma maneira da pessoa decidir a sua vida. É verdade que ela pode decidir nesse sentido, mas se ela decidir, ela será julgada por causa dessa decisão pecaminosa. O pecado contra a fé. Não existe só os pecados contra a caridade, contra as pessoas. Não, existem os pecados contra Deus, que são mais graves em si mesmos. E um dos principais é justamente esse, o pecado contra a fé, que fecha a porta à ação da graça divina. A pessoa recusa a Deus, não acreditando, não dando fé ao que ele disse. Então isso não é uma opção, a incredulidade, é um pecado. E aqui está nosso Senhor dizendo: o mundo será julgado quanto ao pecado, porque não creram em mim. Mas não só isso. Nosso Senhor diz também que o Espírito Santo acusará o mundo quanto à justiça. Por quê? Quanto à justiça, porque vou para o Pai e porque já me não vereis. Justamente porque a justiça, no caso aí, é a justiça no sentido bíblico, entendido no sentido mais amplo. Justo é aquele que é santo. Por isso São José é chamado justo, porque santo. Trata-se de uma retidão geral do ser humano que abrange todas as virtudes. A pessoa que é um justo é dito alguém que tem todas as virtudes. Então, aqueles que recebem nosso Senhor, estes são justos, recebem a justiça. Trata-se então de uma alusão àqueles que são fiéis. Os infiéis, estes serão condenados. Mas os que são fiéis se mostrarão ao mundo como aqueles que são justos. Aqueles que buscam nosso Senhor. Finalmente, quanto ao juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Justamente o Espírito Santo mostra isto. E acusa o mundo disto. Por mais que o anjo rebelde, com os seus asseclas, com os seus humanos seguidores, já que há um principal anjo que é Lúcifer, que foi o chefe da revolta celeste. Há uma parte de anjos que seguiram este chefe. E há o gênero humano, numa certa medida, que vai seguindo, em maior ou menor medida, esses anjos rebeldes no correr da história. E que a tendência certamente é que
esses seguidores humanos aumentem com o aproximar-se do fim do mundo. Pelo menos é o que nós podemos concluir da afirmação de nosso Senhor. Quando o Filho do Homem voltar, acaso pensais que encontrarás fé sobre a terra? Se nosso Senhor se pergunta isso, é porque haverá muita pouca fé na terra. Ora, esta falta de fé é o pecado aqui acusado pelo Espírito Santo. E, portanto, este pecado abundará, será imenso, enorme, ao aproximar-se o fim do mundo. E, portanto, há de se concluir que, ao aproximar-se o fim do mundo, os seguidores de Satanás serão muito numerosos. Seguidores diretamente, conscientemente, por exemplo, entrando em sociedades secretas, em sociedades satanistas, ou em culto satanista, ou coisa parecida, mas também seguidores indiretos, porém também bem reais, através de quê? Através do pecado. Aquele que comete o pecado é escravo do pecado, diz São Paulo. E, portanto, é escravo também de Satanás, que é o inspirador do pecado. Ele é mentiroso e homicida. Ele engana, levando ao pecado. Depois ele é homicida, matando a alma, através justamente do pecado. Então, ainda que sejam numerosos os seguidores, ainda que ele pareça ter a vitória sobre nosso Senhor, Satanás é sempre um derrotado. E é particularmente um derrotado depois da vinda de nosso Senhor e da sua redenção na cruz. Nosso Senhor redimiu o mundo na cruz, vencendo o adversário, e o Espírito Santo tem essa tarefa de conduzir os eleitos até o fim do mundo dentro da sua igreja. Então, aqueles que recebem verdadeiramente o Espírito Santo e seguem os seus conselhos, e quando eu digo seguir os seus conselhos, não são somente inspirações que podem ocorrer, mas que não são muito comuns, mas, sobretudo, através do seu ensinamento, o ensinamento ministrado pelo magistério de sempre. O Espírito Santo ilumina o magistério para isso. As autoridades, os responsáveis por isso, podem ser fiéis, é verdade. Mas nós temos toda uma tradição de fidelidade com a qual podemos formar nosso espírito e saber o que devemos fazer. Então, esses que seguem as inspirações do Espírito Santo e seus ensinamentos, esses são verdadeiramente filhos de Deus. E esses, justamente, serão os fiéis que serão justos, enquanto os que não receberem serão condenados. Estes serão aqueles do mundo que serão acusados pelo Espírito Santo. E são acusados constantemente, pelo menos nas suas consciências. A respeito desse castigo dos anjos rebeldes, temos aqui uma citação de Santo Agostinho sobre isso. O orgulho do homem se enganaria, esperando no perdão, que medite com frequência os castigos que sofrem os anjos soberbos. Justamente porque o ser humano tem um grande defeito, que é a presunção, que hoje prevalece entre os homens. Então o ser humano poderia pensar, e muitos pensam, que a misericórdia de Deus é sem condição. Mesmo que cometa pecados, faça coisas erradas, no final Deus perdoa. Então Santo Agostinho lembra isso aqui. Não é verdade. A misericórdia de Deus não é sem condição. E a prova está justamente neste castigo dos anjos soberbos. Por quê? Porque esse castigo não tem volta. Eles estão realmente condenados. Nós poderíamos pensar que porque somos mutáveis, mudamos, às vezes somos assim, às vezes não, então Deus vai perdoar por causa disso. Não.
Deus não vai perdoar por causa disso. Deus vai perdoar se nós nos arrependermos. Se nós nos arrependermos dos nossos pecados. Mas pelo fato de nós vacilarmos aqui e ali, isso não é motivo para perdão. Porque quando morrermos, seremos estabelecidos num ponto imutável. Seremos semelhantes aos anjos. E os anjos que prevaricaram, os anjos soberbos, foram condenados sem volta, sem perdão. Daí porque Santo Agostinho diz que é bom que nós meditemos neste castigo dos anjos soberbos, que é justamente o terceiro ponto que julgará o mundo, que o Espírito Santo julgará o mundo quanto ao juízo, acusará o mundo quanto ao juízo, mostrando justamente Satanás como já julgado, apesar dos triunfos aparentes que são mostrados, sobretudo no mundo atual, porque é um mundo de apostasia, então é um mundo em que Satanás aparece como vencedor, porém vitória aparente. Ele já está julgado. Então, permanecemos do lado do Espírito Santo. Sigamos a nosso Senhor. Recebamos a Ele pela fé e sigamos a Ele pela nossa vida. Não demos ouvido ao mundo que nos convida o tempo todo a não crer, a descrença e também a viver mal. Peçamos a nosso Senhor, então, que ao aproximar-se essas festas da Ascensão e de Pentecostes, que nós estejamos atentos ao que o Espírito Santo quer de nós. Atentos, porque essa fé em nosso Senhor, estando nosso Senhor invisível, ela é mais meritória. E depois, o Espírito Santo está sempre presente, porém ele age de uma maneira através dos acontecimentos, através sobretudo dos ensinamentos. Nós devemos nos apegar ao que sempre a igreja ensinou e agir de acordo com isto, para que possamos resistir às ondas do erro que aumentam cada vez mais e vão levando muita gente ao mal. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.